Oi, lindonas! Oi, lindões! Sejam muito bem-vindos a mais uma constelação à luz da Bíblia. Bom, se você tá ao vivo, se você tá gravado, gravada. E a história de hoje é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia Sagrada. Nós vamos meditar juntos, com um olhar sistêmico, na história de Davi e Golias. Quem tá querendo viver essa constelação? E muita gente me pedia, e eu decidi trazer essa história para vocês verem o quanto a Bíblia fala sobre o que a constelação ensina. Não porque a Bíblia tá ensinando constelação, mas é porque o fundamento da constelação, a essência da constelação, pode ser percebido na Bíblia Sagrada. E ó, tô achando que essa constelação tava muito esperada, porque já tem bastante gente aqui, mas eu vou chamar mais gente. Vou clicar no meu aviãozinho, vou chamar a Galela e chama você também aí, me ajuda. Convida todo mundo que já foi Cordeirinho de Jesus, que já cantou. Era uma vez um pastorzinho que se chamava Davi. Quem cantou isso daí? Era tão pequenino, não confiava em si. Ele com ousadia, orando sempre a Deus, foi enfrentar um dia o herói dos filisteus. Quem lembra? Na fundo uma pedra colocou e girou, girou, girou. Traz muitas memórias de infância para muita gente a história de Davi e Golias. Mas hoje, essa história vai ganhar um novo significado. Vai ganhar uma nova profundidade. Ela vai te fazer perceber o quanto ocupar o seu lugar faz de você invencível. Então vamos mudar a trilha sonora. Campeão, vencedor, Deus das asas, faz teu voo, campeão. Então, hoje, essa constelação, se você entender o código do que nós vamos ensinar aqui, essa constelação vai despertar em você uma consciência de vencedor, uma consciência de vencedora, uma consciência de guerreiro que encontra o seu lugar de força e, encontrando o seu lugar de força, tem autoridade sobre todos os gigantes que se levantam na sua vida. Quem quer? Quem quer viver essa experiência comigo e aprender com Davi e Golias? E deixa eu falar uma coisa pra você. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida, a verdade sempre é poderosa para te libertar. Ter consciência sobre o que te coloca em um lugar de fraqueza te dá força para sair desse lugar. Vocês vão ver isso tudo na constelação de Davi e Golias. Bom, então compartilha essa live com umas 10 pessoas aí. Manda um aviãozinho para muita gente, porque tem muita gente precisando ouvir isso. Tem muita gente aqui com a consciência do exército de Saul. Você vai descobrir hoje se você tem consciência de guerreira em Deus, de Davi, de rainha vitoriosa, ou se você tem consciência do exército de Saul. Então, a constelação de hoje é para despertar a sua força interior e te ajudar a vencer o gigante que está te afrontando há anos, quem sabe há décadas, quem sabe esse gigante está te afrontando desde outras gerações na sua família. Quem sabe esse gigante já afrontou seus pais, seus avós, seus bisavós. Hoje, nessa live, é dia de vitória. Vai compartilhando aí. Vamos começar? A constelação é de Davi. Ó, peguei um pititico para representar o Davi. Eu vou tirar os comentários para vocês verem toda a representação. Mas no final da live, eu volto com os comentários, porque para vocês poderem comentar sobre a live de hoje, tá bom? Então vamos lá, vou tirar os comentários agora um pouquinho. Olha só, a constelação é desse pititico aqui, ó, Davizinho. Escolhi um representante pititico para você ver. A Bíblia diz que Davi
é um homem segundo o coração de Deus. Então, eu digo que eu ainda vou escrever um livro sobre o rei Davi. Esse livro ainda não saiu, mas eu vou escrever um livro, porque o rei Davi é um homem extremamente sistêmico. E eu digo assim, Davi teve erros. Ele foi um ser humano complexo, como todos nós somos. E a Bíblia não esconde os erros de Davi. Mas não é porque Davi errou que a Bíblia também vai esconder a nobreza de Davi quando o compara o seu coração ao coração de Deus. Então eu costumo dizer que quando Davi errou, mas quando Davi acertou, Davi estava se comportando como Deus faria. Então nós podemos entender que o que nós vamos ver Davi fazendo nessa constelação aqui, que foi um momento em que ele acertou, que ele venceu, é como se o próprio Deus, no lugar de Davi, agisse da mesma maneira. E o outro personagem, o antagonista dessa constelação é Golias. Golias, tu vem contra nós com espadas e lanças, mas nós vamos contra ti em nome do Senhor. Quem já cantou isso daí também? Tô musical hoje, né? Tô musical, muito bem. Esse é o confronto que eu vou propor nessa constelação. E eu quero que você se conecte primeiro com essa imagem, porque constelação é imagem e sentimento. Muita gente não entende o que é uma constelação. As pessoas têm ilusões, fantasias e distorções sobre o que é a constelação. Mas a constelação é nada mais, nada menos do que uma ferramenta pedagógica. A constelação vai te mostrar uma imagem. E essa imagem vai, através dos seus olhos, que são a janela da sua alma, vai afetar a sua alma e vai despertar sentimentos em você. Então eu quero que você imagine que esse é Golias e esse é Davi. E esses dois estão em confronto. Eles vão se chocar. Olhando para essa imagem, quais são os sentimentos que te vêm? Presta atenção, porque hoje eu vou te conduzir aqui como uma terapeuta. Através da constelação de Davi e Golias, você vai ser abençoada. Por quê? Porque na sua vida, quando você está nesse lugar aqui, existem Golias também. Existem gigantes, existem desafios, existem problemas, existem afrontas, vergonhas, faltas. Existem áreas da sua vida que já foram roubadas, que foram saqueadas, foram massacradas pelo inimigo. Então eu quero que em primeiro lugar você se conecte apenas com essa imagem. E comece a pensar. Se eu estivesse nesse lugar, como eu estaria me sentindo? Se eu fosse esse menininho, esse pastorzinho, esse rapazinho que não tinha nem idade para estar na guerra, como eu estaria me sentindo? E eu quero que você traduza, mova essa reflexão para a sua vida. Coloque aí o gigante que está te afrontando diante de você. Como você se sente diante dele? Não é spoiler dizer que Davi venceu Golias. Nós vamos ver com um olhar sistêmico como ele chegou a essa vitória hoje. Mas eu posso te mostrar como Davi se sentia diante de Golias? Assim, ó. Do mesmo tamanho. Thalita, como Davi conseguiu fazer isso? Spoiler, a gente está começando do final para voltar para o começo. Porque Davi não estava na sua própria força. Você não é o tamanho que você pensa que tem. Você é do tamanho do lugar que você ocupa. Guarda isso. Você é do tamanho do lugar que você ocupa. Mas você só se apropria da força que existe nesse lugar quando você tem consciência do que veio antes. E aqui na constelação de Davi e Golias, estou começando do final. Para você entender, já desde então, Davi não tinha um tamanho menor do que Golias. Nunca teve. Porque Davi era desse tamanho. Porque ele estava no seu lugar. Se já começou a valer a pena para você, compartilha essa live
Porque agora nós vamos para a Bíblia, porque aqui a constelação é a luz da Bíblia. E hoje eu vou meditar com vocês em 1 Samuel 17, que conta a história de Davi e Golias. Mas só uma pitadinha de contexto. Por que, Thalita, você está falando que Davi tinha o tamanho de Golias? Porque um capítulo antes, 1 Samuel capítulo 16, Davi já é ungido rei de Israel. Então Golias pensou, aqui ó, o inimigo, pensou que ele estava diante do quê? Que ele estava diante de um menino arrogante, de um menino que não sabia o seu tamanho, de um menino que não sabia o seu lugar. Mas na verdade, ele estava diante de um rei. Quem não sabia quem era quem aqui era o Golias. E você vai ver como Golias não sabia. Golias estava confuso. Golias estava na baixa consciência. E isso foi a derrota dele. E muitas vezes, você que deveria ser imagem e semelhança de Jesus, você é a imagem e semelhança do Golias. Sabe por quê? Porque você não tem consciência. Porque você não sabe quem é quem na história. E aí você fica achando que as coisas são de um tamanho quando elas são de outra. E acha que elas são de outra quando elas são de um. Então começa a pensar aí. Se você sabe quem é quem na história. Porque quem não sabe quem é quem na história, não sabe seu tamanho também. Também não sabe seu tamanho. Então vamos lá para 1 Samuel capítulo 17, que é o texto base que fala sobre a batalha de Davi e Golias, e vamos analisar isso sistemicamente, ok? Começa assim: os filisteus reuniram suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam em um monte e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles, onde um vale, aqui, no meio deles. Então, do arraial dos filisteus, saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça e escamas de bronze que pesavam 70 quilos. Trazia caneleiras com bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel. Pausa. Você viu o tamanho do inimigo? Assustador. O tal do Golias. Assustador. Imagina que Davi não devia pesar muito mais do que 60 quilos. Esse era o peso só da armadura do Golias. Muitas vezes o nosso inimigo se apresenta de forma assustadora. E a gente não sabe o que fazer diante dele. Então é essa cena que a gente está vendo aqui. Um inimigo assustador, ok? O que foi que o Golias gritou? Atenção para a leitura sistêmica, hein? Quem não sabe constelação à luz da Bíblia, não tem essa leitura da Bíblia. Minhas alunas já têm. Então, olha o que o Golias gritou. Para você... Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou filisteu, e vocês servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e servirão. Então, olha só. O Golias ia lutar com o Davizinho, que parecia pequenininho, mas era desse tamanhão. Mas o Golias achava, vou tirar o Davi aqui para você entender, a constelação do Davi e Golias. O Golias achava o quê? Olha o que o Golias achava. Que ele ia lutar com os servos de Saul. Coloquei aqui, deixa eu ver. Aqui.
representante para Saul, para o rei Saul. Aqui, ó. Golias estava achando que ele ia lutar com os servos de Saul. Essa era a imagem que Golias via. E ele dizia, aí ó, entre vocês, os servos de Saul, ninguém é páreo para mim, eu sou maior do que vocês. Isso era o que Golias via, e nenhum homem aqui metia medo nele. Porque a consciência de Golias era que ele estava confrontando quem? O exército de Saul. Golias achava que a batalha era contra Saul e os seus soldados. Pobre Golias. Mal sabia ele que a batalha seria contra o Davizinho e o Deus de Israel. Vocês estão entendendo qual era a consciência de Golias? Eu vou lutar contra Saul e seus soldados, e nenhum deles é maior do que eu. Mas na verdade ele ia lutar contra o Davizinho e o Deus de Israel. E aí não tinha chance para o Golias. Era melhor ele ter perdido essa batalha por WO, não ter comparecido, porque não tinha chance para ele diante do Davizinho e do seu Deus. Mas vamos seguir. Tô no versículo 10. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Deem-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviu essas palavras dos filisteus, ficaram assustados e com medo. Como? Saul, rei de Israel, estava com medo do gigante. Olha o Saul aqui, ó. Ai, que medo. Fora do campo. Se excluindo. Medo. Por que Saul estava com medo? Sabe por quê? Vou te mostrar na constelação. Com licença, Davi, você já volta. Porque Saul e o exército de Israel também estava achando que a batalha era contra eles. Saul e seu exército também estavam fora do lugar e na baixa consciência. Porque eles achavam que eles tinham que vencer esse gigante por si mesmos, desorganizados e fora do seu lugar. E fora do seu lugar pode ser o exército que for, vai perder, não tem força. Disso Golias sabia. Esse exército não é de nada, porque esse exército está fora do seu lugar. Vamos lá, a gente vai ficar Golias, ou Saul e seu exército, e Davi. Vamos seguir. Chega Davi. Davi era filho daquele Efrateu de Belém, cujo nome era Jessé, e tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé era bastante idoso entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Esses 3 tinham ido para a guerra e se chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samá, que era o terceiro. Davi era o mais moço. Só os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Então nós vamos colocar aqui agora a família de Davi, para você entender sistemicamente como uma pessoa ocupa o seu lugar e recebe toda a sua força. Veja, o que a constelação nos ensina sobre o nosso lugar? Que o nosso lugar, Deus está aqui sempre, porque nosso lugar, caiu um representante, nosso lugar tem a ver com o momento em que nós nascemos. Então, a ordem de nascimento em uma família é o que determina o seu lugar. Então, para um filho ocupar o seu lugar, ele primeiramente precisa ter os seus pais atrás dele, na sua retaguarda. Então, nós sabemos que Davi tinha pai e mãe, porque sem pai e mãe ninguém existe, e pelas vitórias de Davi, principalmente essa que nós estamos analisando agora, nós sabemos que ele tinha força. Então, Davi estava no seu lugar com relação aos seus pais, à frente dos seus pais. Mas mais do que isso, a Bíblia é bem sistêmica quando se fala de Davi. Nós percebemos muito a influência das constelações. Então, o que a Bíblia vai nos mostrar aqui
Deixa eu ver qual foi que caiu. É que Davi tinha irmãos. Como se organizam os irmãos? Os irmãos se organizam assim, do mais velho para o mais moço. Então, eram 8 irmãos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa era a família de Davi. Deixa eu trazer um pouquinho mais pra cá, pra vocês verem melhor. E eu tô colocando todo mundo organizado aqui pra você entender qual é uma imagem de força. Então, vou virar pra você ver. Isso é uma imagem de força familiar. Me fala, esse gigante tem chance diante dessa organização? Diante dessa figura? Olha só, papai e mamãe bem posicionados, Deus bem posicionado nesse sistema e todos os filhos de Jessé, sendo Davizinho aqui o mais moço. Esse gigante não tem chance. Por quê? Porque quando Davi está no seu lugar, ele recebe a força de Deus, poder, autoridade, ele recebe a força dos seus pais e ele recebe a força dos seus irmãos. Agora, nós não sabemos se os irmãos de Davi estavam tão bem posicionados assim. E eu penso que não estavam, porque nós vamos ver ainda nesse texto que o seu irmão mais velho, Eliabe, ficou revoltado quando viu Davi lá, no meio da batalha. E dizia assim, ó, você é um presunçoso, você tá pensando mal no seu coração. Por que que Eliabe estava tão bravo com Davi? Simples, porque no capítulo anterior, o profeta Samuel chegou lá na casa de Jessé, falou assim, Jessé, um dos seus filhos foi escolhido para ser rei de Israel no lugar de Saul. E Jessé falou assim, claro, é Eliabe, o mais bonito, o mais forte, o mais maravilhoso, o meu primogênito. E quando Samuel olha para Eliabe e fala, não é esse. O Senhor o desprezou. E quem era o esse? Era o Davi. Então Eliabe estava arara da vida com Davi. Então o que que acontece? Se Eliabe estava em competição com Davi, ele já estava fora do seu lugar. Então os irmãos de Davi estavam tudo bagunçado e eu vou representar uma bagunça aqui para você ver. E Thalita, agora deu ruim, porque com os irmãos de Davi bagunçados desse jeito, Eliabe brigando com Davi aqui, Eliabe brigando com Davi, a gente pode representar assim também um de costas pro outro. Não vai dar bom, Golias vai vencer. Não, sabe por quê? Os irmãos podiam estar tudo bagunçado, mas o Davi estava no seu lugar. E eu vou mostrar para você no texto como Davi estava no seu lugar. Então, independente dos irmãos estar bagunçado, o fato de Davi estar no seu lugar garantiu a sua vitória. O que que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer que a sua família pode ter a história que for, pode ser a bagunça que for, pode estar na confusão que for. Se você entender qual é o seu lugar e dizer assim, nesse lugar eu me sento, daqui eu não arredo, você vai vencer. E ainda você vai abençoar a sua família, porque quando um volta para o lugar, de alguma forma, ele vai organizando os outros. Thalita, como? Como que o um que volta para o lugar começa a organizar os outros? Isso é um mistério da vida. Mas a física explica. A física explica que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, se você tá mãe da sua mãe, você tá contribuindo para a bagunça da sua família. Se você é a mãe de seus irmãos, ou se você é a mãe do seu marido, ou se você é a esposa do seu pai, você está contribuindo para a bagunça da sua vida. Mas quando você entende, toma essa consciência e começa, o Raul perguntou, você pega o seu banquinho e volta para o seu lugar de mansinho, independente da bagunça que os outros estão, você começa a reorganizar o sistema. Por quê? Aquele lugar não está mais disponível para a baderna. Aquele lugar está ocupado por quem lhe pertence. E eu digo que o nosso lugar é como um trono. Um trono onde a gente tem força para tomar decisões. E só o Davi teve força para responder à afronta do gigante. Por quê? Porque o Davi estava no seu lugar. Depois vocês me contam se está fazendo sentido, tá? Tudo isso. Se estiver fazendo sentido, quero ver subir uns corações aqui na live.
Quero ver subir uns corações. Se estiver fazendo sentido, me dá esse feedback. Ah, começou a subir uns corações. Muito bem. Então vamos seguir. O filisteu vinha de manhã e de tarde apresentando-se durante 40 dias. Jessé disse a Davi, seu filho: peço que você leve para os seus irmãos uma medida desse trigo tostado e 10 pães. Corra, leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, esses 10 queijos leve para o comandante de 1000. Veja, comandante de 1000, quer dizer, olha o tanto de gente que tinha nesse acampamento, gente. Tinha muita gente e ninguém no seu próprio lugar. Veja se os seus irmãos estão passando, veja como os seus irmãos estão passando e traga uma prova de que eles estão bem. Saul, eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá lutando contra os filisteus. No dia seguinte, olha o que é uma pessoa que está no seu lugar. Presta atenção. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada. Obediência e honra. Quem está no seu lugar não tem dificuldade de obedecer. Então Davi se levanta de madrugada. Deixou as ovelhas com um guarda. Responsabilidade. O Davizinho, quem estuda constelação sabe disso. Era um bom filho. Porque esse pai que pediu para ele largar a vida dele para ajudar os 3 irmãos mais velhos, tinha esquecido de chamar ele para a festa com o profeta Samuel. Mas o Davi honra ao seu pai, obedece ao seu pai, é humilde diante do seu pai e ainda é responsável com as suas responsabilidades. Ou seja, o pai do Davi podia ter problema com ele, ou podia desconsiderar a força e o tamanho dele, mas o Davi não tinha problema com o pai, o Davi recebeu o pai. Davi obedece o pai, honra o pai. O pai manda, vai Davi, ele vai Davi. Quanto de arrogância há no nosso coração? Diante de uma pessoa que acabou de nos desprezar, que às vezes é nosso pai e nossa mãe. Davi está diante de Jessé, que tinha acabado de desprezá-lo. E o que ele faz? Honra o teu pai. E ainda nós vemos o quê? Responsabilidade. Então ele deixa alguém cuidando das suas ovelhas. Porque gente forte é responsável. Sabe aquela pessoa, eu tô enfrentando um gigante na minha vida, mas a pessoa não trabalha. Tô enfrentando um gigante na minha vida financeira, mas a pessoa não é responsável com o trabalho que assumiu, com o compromisso que assumiu. Não é excelente, não é humilde, não é coerente. O Davi era. O Davi obedece a ordem de seu pai, mas ele não negligencia a responsabilidade que ele tem com as ovelhinhas. Ele deixa um guarda cuidando das suas ovelhas. Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Você entende por que o Davi é um homem segundo o coração de Deus? Porque as suas escolhas, elas são sempre voltadas para o todo. Davi não é egoísta. Quando ele foi egoísta, foi uma coisa tão fora da curva que Deus destacou um profeta para ir lá despertar a consciência de Davi. Ei, Davi, esse não é quem você é. Volta para o seu lugar. Mas nessa história ele estava muito bem posicionado. Então Davi deixa um guarda cuidando das ovelhas e obedece o seu pai. E ele partiu, como Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate. Então às vezes a gente acha que está em ordem. As tropas de Saul achavam. As tropas de Saul achavam que estavam fazendo tudo certo. Só que estavam fazendo tudo errado. Porque eles estavam na consciência de que nós somos o exército de Saul. Esse era o erro. Tá percebendo que eles estavam indo todo dia para a batalha com a consciência errada? Tá percebendo que às vezes você vive assim? Você vai todo dia para a batalha com a consciência errada? E dia por dia você é humilhada pelo seu inimigo? Por quê? Porque não foi com a consciência certa. E aí vai se estourar na batalha. Vai ser envergonhada mais uma vez. E aí o texto continua. Escuta. Quando Davi chegou ao acampamento, quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate, os gritos chamando-os para a batalha, os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira a fileira. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda, de novo, responsabilidade, do guarda de bagagem, e correu para a batalha. Coragem, gente, quem estuda constelação familiar sabe, um homem
só tem essa atitude quando tomou o pai. Então, Jessé tinha problemas com Davi. Davi não tinha problemas com Jessé. Davi tomou esse pai. Porque Davi é corajoso, Davi é pontual, Davi é comprometido, Davi é pé no chão, Davi é poderoso. Por quê? Porque o seu pai está bem estabelecido dentro dele. Seu pai tem um lugar de honra dentro dele. E olha que seu pai tinha acabado de dar uma manquilhas com ele, como diria meu avô. Mas vou seguir. Você já entendeu essa parte de Jessé e Davi? Quando Davi chegou lá, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Então, primeiro, obediência. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o tal do guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas. Presta atenção, ó, leitura sistêmica. O que o Golias falou? As mesmas coisas que havia falado anteriormente. Mas qual foi a diferença agora? Davi escutou. Ai, Golias, que pena. Vou até voltar a constelação aqui para a posição inicial. Golias chegou lá e falou assim: vocês não são de nada. Quem aí tem coragem de me confrontar? Seus bandos do exército de Saul. Vocês, ó, como diria minha filha, vocês são uns marica. Vocês são uns fraquinhos. Não tem nenhum homem aí que vai vir, ó. Golias fez a mesma cena que ele fazia todo dia. Mas hoje, naquele dia, tinha um ali que escutou. O que é escutar, Thalita? Presença. Consciência. Presença e consciência. Muitas vezes, você está prisioneira porque você ainda não parou para escutar. Dia após dia, faziam 40 dias que o Golias estava falando a mesma coisa. Ninguém escutava. Quem do exército de Saul vai vir me confrontar? E o Saul e todo o seu exército estavam com medo de um homem. Até um dia que um menino, um rapazote, escutou. E o que acontece quando Davi escuta? Olha só, versículo 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo. E diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento e a casa do seu pai. Ai, que medo de me dar bem na vida. Olha lá. Isentará de impostos em Israel. Veja bem, olha o que é a pessoa na baixa consciência. O Saul tinha dito assim: é o seguinte. Quem enfrentar o Golias vai receber a minha filha em casamento, ou seja, vai entrar para minha família, vai ter um lugar de destaque em Israel e ainda nunca mais vai ter que pagar imposto. Só que esse povo ouvia? Não, gente, esse povo não estava presente. Então ele ficava assim: ai, que medo de me dar bem na vida. Ai, que medo das coisas darem certo para mim. Ai, que medo de ganhar dinheiro. Ai, que medo de cobrar na minha sessão. Ai, que medo. Ai, não, eu não quero. Não quero ter que lidar com sucesso, com riqueza, com prosperidade, não. O dinheiro é a raiz de todo mal. Nem sabe a Bíblia, porque a Bíblia nunca falou que o dinheiro é a raiz de todo mal. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Ai, que medo de ser feliz. Ai, que medo, que medo, que medo. E Davi fala assim: repete esse negócio aí que vocês falaram. Como é que é o que o Saul falou? Saul falou que é o quê? Que quem matar o Golias vai casar com a filha dele e nunca mais vai pagar imposto? Por quê? Porque o Davi estava presente. Porque o Davi estava no seu lugar. E todos os outros, é verdade, a pessoa vai se dar bem e eu não quero me dar bem. Tem gente que morre de medo de se dar bem. E ainda, essa pessoa é o Eliabe, tá? Vou seguir no texto pra você entender. Quem é o Eliabe? De repente você é o Eliabe. Presta atenção se você não é o Eliabe. Versículo 28. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e se livrar de Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar
o exército de quem? Ó, anota aí pra você meditar. Do Deus vivo. Davi foi o único que escutou que Golias falava ao exército de Saul. E ele disse, não, esse é o exército do Deus vivo. Esse exército não é de Saul coisíssima nenhuma. Eu sei quem é o dono desse exército. E olha, eu vou fazer uma pausa aqui não programada. Vou desvirtuar um pouquinho. Porque quem tem o coração de Deus, como Davi tinha, sabe que as coisas pertencem a Deus e não aos homens. Então vou dar uma pausa aqui e pedir ao Espírito Santo que sopre essa live para quem acha que constelação familiar é do diabo. Para quem ficar afrontando constelação familiar. Porque constelação familiar não é e nunca será do diabo, porque nada é do diabo. Constelação familiar é de Deus. Aqui a gente tem a consciência de Davi. A consciência e o coração que remetem a glória de tudo a Deus. Tava todo mundo com medo de se dar bem. Tava todo mundo com medo de vencer. Tava todo mundo com medo da batalha. Porque eles achavam que eles eram o exército de Saul. É isso que acontece na sua vida. Quando você acha que as coisas são do diabo. Você perde as batalhas. Larga a mão de ter consciência de lombriga. Larga a mão de ter consciência de anta. Você é filha de Deus, imagem do Deus Altíssimo. Para pensar. Escuta o que o seu inimigo tá te falando. Ele tá confundindo, ele tá tapando seus olhos. Toma posse do que é teu. Toma posse do teu lugar. Para de dar crédito pro diabo, que o diabo nunca foi dono de nada. E vou seguir. E eu tô nervosa. O que eu quero mais é libertar o povo desse cativeiro terrível. Tá? Essa teologia pobre. Essa teologia pobre que ensinam em muitos lugares para manipular as pessoas. Para colocar medinho em você. Porque quer saber? Saul tinha um ganho em que as pessoas tivessem medo do Golias. Porque aí nunca ia se revelar aquele que era mais apto do que ele para o trono. Ponto, falei. Isso mesmo. Quem entendeu, entendeu. Bora lá. O que é mesmo? Que ele tá afrontando o exército do Deus vivo? Oi! Davi falou, ei! Vocês não estão ouvindo não, gente? O que ele tá falando? Versículo 27. E o povo, escuta, repetiu as mesmas palavras. Quer dizer, eles tinham ouvidos, mas não ouviam. É isso que acontece quando você não tem consciência. Você ouve, mas não escuta. Você ouve, mas não entende. Se você lê essa palavra poderosa que transforma vidas, porque é uma palavra da eternidade, o próprio Deus falando, e não entende, você é como esse exército. Você tem que aprender a entender a Bíblia que você crê, que você diz crer. Lê a Bíblia com mais profundidade. Por favor, leia a Bíblia com mais profundidade e com mais atenção. Então eles ouviam, mas eles não entendiam, porque eles estavam cauterizados na pouca consciência. 27. É isso que será dado ao homem que o matar. Eliabe. Aí vem o capítulo Eliabe. Vê aí se você não é Eliabe. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse, para que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu, o que foi que eu te fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então por que Eliabe fica tão nervoso? Eu já expliquei. Porque ele já foi desprezado por Deus. Na sua arrogância. O arrogante, o presunçoso e o mau era o Eliabe. E muitas vezes as pessoas te veem com o espelho de quem elas são. Então quando você recebe uma crítica, é claro que você pode considerar, será que isso vem de um lugar, de alguém que me ama, ou de alguém que é autoridade na minha vida, ou de alguém que eu dei autorização para opinar? Então essa pessoa vai me ajudar a crescer? Mas cuidado, porque muitas vezes as pessoas te criticam e te ofendem, porque quando elas olham para você, elas veem elas mesmas. Eliabe olhou para Davi e não viu Davi. Ele viu ele mesmo.
Porque quem disse que Eliabe era presunçoso foi o próprio Deus. Arrogante foi o próprio Deus. E ele olha para Davi e acha que o arrogante e o presunçoso é o Davi. Infelizmente, eu tô em um lugar de muita exposição, felizmente, aqui na internet. Mas infelizmente isso atrai pessoas que me olham, mas entre eu e elas tem um espelho. Elas me olham, mas não me enxergam. Elas se enxergam. Mas sabe por que isso não entra pro meu coração? Porque eu sei quem eu sou. Porque quando eu olho pro espelho, eu não vejo eu mesma. Eu vejo a imagem de Cristo e em reflexo eu vejo o que precisa ser aperfeiçoado em mim para que cada vez mais eu me pareça com Ele. Mas tem gente que está deprimido porque quando se olha no espelho, vê a imagem da dor do outro, do julgamento do outro, que está olhando para você e não está vendo você. Está vendo o próprio mal que habita dentro dele. Cuidado se você não está cercado de Eliabe. Porque se você já não ouve, se você já não vê, e ainda o que você ouve são mentiras sobre você, isso nunca vai te levar à vitória. Nunca vai te levar à vitória. Muito bem, vou seguir. Preciso seguir, acelerar aqui, senão não vai dar tempo. Versículo 30. Então Davi se desviou dele. Olha como é importante. Dá limites. Na direção de outro. Fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta que antes. Ou seja, todo mundo sabia que quem matasse o Golias ia se dar bem. Mas todo mundo estava o quê? Fora do seu lugar. E fora do lugar ninguém tem força. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi e disse. Então, eu vou tirar os irmãos aqui, porque vai entrar agora no capítulo Davi e Saul. Você entendeu que Davi estava no seu lugar, né? Vamos entrar agora no capítulo Davi e Saul. Aí chegou o Saul. E o Golias lá gritando, cadê? Vocês não são de nada. O que Saul falou pro Davi? Saul disse pro Davi, versículo 31. Que ninguém... Versículo 30. Então Davi se desviou na direção dele, de outro, e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta. 31. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul, que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo lutará contra esse filisteu. Então você vê que Davi, ele não se ensoberbece diante de Saul. Ele já havia sido ungido rei. Mas ele ainda diz, você é o rei, eu sou o servo, eu vou te servir, vou resolver o problema para você, Saul. Porém, Saul disse a Davi, você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é muito jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. De novo, Davi está diante de um espelho em que a pessoa não vê, a pessoa se vê. A pessoa vê a sua covardia. A pessoa vê porque quem devia... Vamos conversar? Quem devia falar para o Golias o quê? Era o Saul, o rei. Ele deveria ser o maior entre os homens. E a Bíblia diz que Saul era alto. Talvez ele não tivesse 3 metros igual o Golias, mas ele tinha condição de. Mas ele está olhando para Davi e está vendo a sua pequenez. Não era de Davi. Cuidado, porque o seu inimigo sempre vai querer impor uma identidade em você que não é a sua identidade. E você tem que saber quem você é. E nós vamos ver que Davi sabia muito bem quem ele era. Então o que determina o seu tamanho não é o que os outros pensam. É o seu lugar. É o seu lugar de força. E aí olha o que Davi responde para Saul. Davi respondeu, versículo 34. Esse seu servo apacentava as ovelhas do pai, quando vinha um leão e um urso, e levava um cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele, batia nele e o livrava, o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Sabe, tem gente aí fazendo técnica terapêutica para apagar a memória. Apagar a memória é uma condição clínica limitante denominada amnésia. Não há cura no esquecimento.
Se você tem cicatrizes, porque imagina, Davi está descrevendo aqui que ele lutava com leões e ursos, que ele agarrava um leão pela barba, quando o leão vinha pegar uma ovelhinha do seu rebanho. Você acha que Davi não tinha marca dessas lutas? Ele prevaleceu, estava vivo. Que força! Mas você acha que Davi não tinha marcas dessas lutas? Mas da onde Davi tirou força para dizer para Davi, eu não, para Saul, eu não sou esse molecote que você acha? Das suas memórias. Olha o quanto que essa história é sistêmica. Quando na constelação nós olhamos para a história da nossa família, a gente muitas vezes vai ver guerras com ursos e leões. E nós vamos olhar para o nosso corpo e ver marcas. Marcas. Mas essas memórias são cheias de força. Então, ao invés de apagar as suas memórias, busque ser cada vez mais consciente sobre elas. Porque daí vem força para você. Daí vem força para você. De compreender a sua história. De olhar para as guerras que você já venceu. E é assim que Davi convence Saul. E aí Davi diz, e Davi continuou, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. E Davi sabia de onde vinha a força que o fez vencer o leão e o urso. Do alto. Ele sabia quem ele era. Então Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. E Saul, opa, alguém vai resolver o problema para mim? Percebe a diferença na postura de Davi e Saul? Percebe a diferença? Porque constelação também é sobre postura. E a postura de Saul é, ufa, alguém vai resolver meu problema. Então vai lá, se acontecer alguma coisa com você. Aí o que Saul faz? Olha o que Saul faz. Muito importante essa parte. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura. Pôs um capacete de bronze na cabeça dele e vestiu ele com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, mas jamais a havia usado. Então Davi disse a Saul, não posso andar com isso, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Que é muito importante, porque Saul tentou fazer com quem visse a batalha, o visse, e não visse Davi. Saul coloca a sua armadura em Davi. Davi tenta, e quando ele vê que não dá, ele tira. Ele fala, não, com isso aqui não. Por quê? Porque a armadura de Saul iria colocar Davi em um lugar que não era o dele. Usar a armadura de Saul iria tirar Davi do seu lugar e da sua identidade. Tem muita gente indo para a batalha com a armadura de Saul. Aí a pastora fulana de tal falou que isso não pode. Então você tá com a armadura de Saul. Se você tá indo porque a pastora, o pastor, o mago, a maga, a bruxa, o bruxo, sei lá eu que te falou, você tá indo com a armadura de Saul. Enquanto Deus quer fazer de você alguém que compreende a voz dele por si. Que lê a Bíblia e entende o que ele está falando. Alguém que não precise que A, B e C venha te dizer o que é certo e é errado. Que você tem que fazer o que não tem que fazer. E aí você se estrepa na batalha. Por quê? Porque vai com a armadura de Saul. O Saul que não quer batalhar. Mas quer que você use a armadura dele para no final quem vê de longe achar que quem venceu foi ele. Porque esse Saul aí é o que fala assim, lógico, venceu porque tava com a minha armadura. Mas se você perder e morrer, ele vai falar assim, mas eu falei que não era para fazer isso. Eu falei que não era para batalhar, que era jovem, inexperiente. Então quem escuta Saul, que é o rei deposto, que é o rei desprezado por Deus, sempre perde. Escute o rei dos reis. Você tem dúvida sobre alguma coisa? A Bíblia diz assim, peça sabedoria a Deus que ele dá a todos livremente. Para de se alimentar de A, de B e de C. E se você está se alimentando de mim, para. Porque então eu sou Saul na sua vida. Só que eu não quero te destruir. Você tem que se alimentar da palavra. Você tem que ter autonomia na palavra. Essa é a armadura que você precisa. Autonomia na palavra. Gente, o Constelar com a Bíblia é um curso que dá tanta autonomia na palavra.
É por isso que os lobos disfarçados de ovelha tá berrando aí na internet. Constelação é do diabo, constelação não pode, constelação é isso aqui. Sabe por quê? Porque isso aqui, ó, a gente dá autonomia na palavra para as pessoas. As pessoas não precisam olhar pra gente, ó, Santa Thalita, Santo Constelar, o que queres que eu faça? A pessoa pode pensar aqui, pode até discordar e tá tudo bem, tá tudo lindo. Mas os Saúls da vida aí, que já foram desprezados por Deus pela sua postura, estão berrando aos quatro ventos, estão patrocinando o vídeo pra falar que constelação é do diabo. Tá bom, então. Eu sou bem boba. Eu sou Davi. Eu sei o que vocês estão querendo fazer. Deus já me mostrou. Precisa de A ou de B ou de C, de vir me contar, não. Eu já tô entendendo tudo. Vou falar uma coisa pra você. Deus já deu Golias em nossas mãos. E todo Israel verá. Todo o povo de Deus verá. Todo o Brasil verá. E aí vocês vão ter que estribuchar igual a lagartixa na chapa quente. Pra explicar por que vocês falavam que esse negócio é do diabo, enquanto esse negócio chamado constelação familiar à luz da Bíblia tá libertando as pessoas do cativeiro. Porque a árvore se conhece pelos frutos, não pela influência dos milhares de seguidores que vocês têm. Tá bom, queridas? Vamos lá, que hoje a Tatá tá ácida, né? Você tá vendo só o que tá acontecendo hoje. Davi larga aquele negócio da armadura de Saul. Eu espero que você largue também. Davi tirou aquilo de si. Pegou seu cajado na mão. Cajado de pastor. Escolheu 5 pedras lisas do ribeiro. E pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E foi com a sua funda na mão. Foi na direção do filisteu. Ele vai na direção do seu inimigo. Ele não foge igual Saul. Ele confronta o seu inimigo. Por quê? Porque ele tem a força de estar no seu lugar. Uau! O filisteu também vinha caminhando. Imagina, gente. Agora eu vou voltar para a cena inicial. A gente está chegando no fim. Imagina essa cena. O inimigo também vinha. O inimigo era assustador, mas Davi não estava indo sozinho, não. Davi não estava sozinho. E ele sabia disso. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e vendo Davi, o desprezou, mais um que desprezou a Davi, porque era apenas um moço ruivo de boa aparência. E o filisteu disse a Davi, será que eu sou um cachorro, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi. Pelos seus deuses. E disse mais a Davi, vem aqui, e eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Só que Davi não é movido pela fala dos seus inimigos, ou daqueles que o desprezam. Davi não é movido por isso. Então, olha o que aconteceu. Aí Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com lança e com escudo. Mas eu, porém, vou contra você em nome de Saul? De jeito nenhum. Em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você confrontou. Davi falou assim, tinha homem ouvindo aqui, rapaz. Se deu mal porque tinha homem ouvindo aqui. E você não confrontou Saul e esses cagão de Israel, não. Você confrontou o Senhor dos Exércitos e agora o cardo entornou pro Golias. E ele não estava entendendo ainda. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça. E hoje mesmo darei aos cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Esse é o lugar de força de Davi. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu que quando o filisteu se levantou, começou a se aproximar de Davi, este se apressou, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi o meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a sua funda atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa dele e ele caiu com o rosto no chão. Assim que Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra, ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso Davi correu, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele e tirou da bainha e o matou, cortando a cabeça dele. Deixa eu te falar,
a arma que o seu inimigo forjou, pensando que com essa arma ele iria te matar, é a arma que você tem acesso quando você está no seu lugar, e com essa arma você mata. Davi mata Golias com a espada de Golias. Você achava que Davi tinha matado Golias com a pedrinha, né? Não, Davi só derruba Golias com a pedrinha. Mas ele corta a cabeça de Golias com a espada de Golias. É isso, essa força que você tem acesso, essa rapidez de movimento, essa perspicácia que você consegue se mover quando você está no seu lugar. Vou continuar. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, deram um grito e perseguiram os filisteus até Gade, até os portões de Ecrom. E os filisteus caíram feridos pelo caminho, de Saraim até Gate e até Ecrom. Então, para terminar essa constelação, e eu já vou voltar os comentários, vou derrubar o Golias, que ele foi abatido, e vou montar a cena aqui para você entender. Por que Davi ocupou o seu lugar? Todo o exército de Israel entendeu que eles eram fortes e que eles podiam. Pararam de ser uns cagão medroso, uns bundão, e foram tudo atrás dos filisteus e destruíram o resto do exército filisteu. Viu que eu falei que quando um ocupa o seu lugar, ele ajuda com que todos os outros ocupem? E Davi estava na força do Senhor e Golias derrotado. Quero saber o que vocês acharam dessa constelação. Abençoou sua vida? Vê o que a força de um homem que está no seu lugar pode fazer? Abençoou sua vida saber que você pode voltar para o seu lugar? Inspirou você a se mover de volta para o seu lugar, a expandir sua consciência, a aprender a ouvir o que o seu inimigo está dizendo, a trabalhar com a verdade sobre quem você é e não com as afrontas dos seus inimigos? Quero saber, vai ficar gravado, gente. Muito bom. Muita gente falando que abençoou muito, glória a Deus. Coisa linda. Que bênção, obrigada. Obrigada, Jana. Meu lugar é o centro da vontade do Senhor. Isso aí. Muito bom. Muito bom. Nossa, quanta consciência, não é, Márcia? Hoje foi. Hoje foi pras fortes, hein? Hoje foi. Passou muita gente por essa live aqui. Mas faz um negócio, compartilha. Porque essa live aqui tá cheia de verdade. Cheia de verdade. Quantas pessoas precisam dessas verdades? Quantas pessoas estão amedrontadas na ameaça de Golias, ou no desprezo de Eliabe, ou no descrédito de Saul? Quantas pessoas? Muito obrigada para vocês também que estiveram aqui. Olha quanta gente, que lindo. Glória a Deus, que bom. Essa live foi poderosa, é verdade. Que tremenda revelação, não é? Essa é a leitura sistêmica da Bíblia. Expande, faz com que a gente entenda. E é isso que é a proposta do Constelar com a Bíblia. A gente não quer te apresentar uma ferramenta mística. A gente quer te ensinar a ter autonomia na palavra. Para que você seja poderosa nessa terra. Para que você reine, ocupe o seu lugar de reinado. Como uma filha e como um filho de Deus. Porque tem muitos homens aqui. Me trouxe a lembrança a luta do meu filho. Alguém tá falando aí, olha aí. Que live, né? Então, se te abençoou, compartilha. Semana que vem a gente volta com mais uma live de personagem bíblico, tá? Quarta-feira, às 18h30. E sempre é uma inspiração do céu. Eu sempre pergunto pro céu, que personagem eu vou constelar? E Deus sempre me traz a inspiração e eu venho aqui e compartilho com vocês. E a gente tá crescendo muito aqui, tem muita gente nova aqui. Então, me ajuda a crescer mais, compartilha, porque as pessoas precisam ter autonomia na leitura da palavra, na compreensão da palavra, para viver o que a palavra diz, tá bom? E não serem manipuladas pelo que os outros dizem que a palavra diz. Um beijo, lindonas. Até a próxima. Tchau, tchau.